Sejam bem-vindos ao nosso pedacinho do céu. Posso mais conter em mim esse desejo de ti está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi. Há 25 anos era fundado o Centro de Formação Paulo Apóstolo, conhecido por muitos como Chácara Paulo Apóstolo. Desde então, este lugar tem sido palco para histórias e experiências inovadoras. Aqui já aconteceu muitas curas, libertações, já ocorreu muitos abraços sinceros e sorrisos renovadores. Não é incomum ouvirmos por aqui: estamos diante de um solo santo. E de fato estamos. Aqui é o lugar que o céu toca a terra. O Espírito Santo se manifesta de diversas maneiras. Aqui realmente é o nosso pedacinho do céu, onde nós nos sentimos pertinho de Deus. Há 25 anos atrás, pessoas se associaram, utilizando um carnê e realizando pagamentos mensais, para que tudo que nós temos hoje fosse construído. Nós agradecemos a essas pessoas por sua colaboração e sua generosidade. O mundo a partir de mim. O teu Espírito me tira do conforto. Para celebrar os 25 anos desse lugar, convidamos algumas pessoas para contar um pouco da história dessa chácara. Oi, gente, a gente tá com o Marcos e ele vai contar um pouco pra gente das experiências que ele teve aqui na Chácara Paulo Apóstolo. Pode se apresentar. Oi, bom dia a todos. Eu me chamo Marcos, participei da criação, do início, do Centro de Formação Paulo Apóstolo. Isso lá no longínquo ano 2000, há 25 anos atrás já. Estava presente no primeiro dia que o Padre Atílio nos chamou para vir aqui. Queremos conhecer esse lugar quando não tinha nada aqui. Eram 2 chácaras vazias, Só tinha as árvores, algumas delas, permanecem até hoje. E capim, grama, mais nada. E a gente veio aqui para conhecer, Ele perguntou para a gente o que a gente achava do lugar. A gente falou que era um lugar perfeito, para fazer as atividades de formação aqui da paróquia, na época São Pedro, que era a única paróquia. E ficou por isso mesmo, Passado um tempo, ele nos chamou novamente. Eu, Luiz Rovari, Wilson, Nilson, Lorival, pessoal mais antigo aí, nos chamou e nos trouxe aqui novamente para comunicar que havia comprado essas chácaras e que aqui a gente iria construir um centro de formação, que ia se chamar Paulo Apóstolo. Isso foi a criação do Padre Atílio, foi ele que definiu o nome, como seria, o que seria feito aqui. Então esse foi o seu primeiro contato aqui com o local, com a chácara? Lá no ano de 2000, 25 anos atrás. Fala um pouco pra gente sobre as suas experiências que você teve aqui, sobre como que foi. Olha, em primeiro lugar, a experiência de construir esse local, Eu sou engenheiro civil, e eu fiz muitas obras junto com o Padre Atílio. Não vale a pena nem a gente ficar falando aqui, porque eu não ia saber lembrar de todas, Essa foi uma delas. E a gente participou desde o início aqui. A limpeza do terreno, construção da casa do caseiro, do poço de água. A primeira coisa que foi pensada é construir um poço, porque precisava de água. A água é vida, Nada se faz sem a água. Então perfurou-se o poço, fez a casa do caseiro. Em seguida nós construímos a cozinha e o refeitório, foi o primeiro prédio aqui. E aí depois de um tempo, já
quando o padre Pedro Quattrini era o pároco aqui da paróquia, construímos as salas, né, de formação, mais posteriormente os sanitários, e assim fomos construindo. Então, a minha primeira experiência foi de ter participado dessa obra aqui, né, com o meu trabalho como engenheiro, orientação, e fundamos uma associação, que é a CANEP, para ser a mantenedora aqui do Centro de Formação. E também da Casa Santa Marta, na época, né? Ela permanece até hoje. E depois de um tempo, o Centro de Formação foi passado para Mitra Diocesana, né? Para a igreja. Mas no começo era essa associação e eu tive a honra, né, de ser o primeiro presidente aqui da associação, a CANEP, que mantinha aqui. Então a minha experiência foi isso, desde o início, né? E depois, quando a gente já pôde usufruir de tudo isso, né, quando ficaram prontas ou semi-prontas algumas obras, né, mesmo de forma precária, a gente começou a usufruir. E aqui a gente fez incontáveis encontros, retiros, cursos de formação, da escola de evangelização, do acampamento de crianças, né, acampamento mirim, retiro da pastoral familiar, muitos foram feitos aqui, e outros cursos, outros eventos, né, as comemorações de final de ano aqui foram feitas várias vezes também, jantar com os casais, muitas coisas. Eu não vou conseguir nem lembrar de tudo, mas foram praticamente 18 anos, quase, né, participando de vários cursos e encontros que nós fizemos aqui. Qual é o maior aprendizado que o senhor leva dessas tantas experiências que o senhor vivenciou aqui dentro? A melhor experiência que eu podia ter na minha vida, né? Aqui eu vivi muitos momentos felizes, muitos momentos de gratificação, né? De sentir a presença de Deus aqui no meio de nós mesmo. Era um lugar, ainda, né? Um lugar abençoado. Né? Sim, com certeza. Quer seja na tribulação do trabalho, na correria, de fazer tudo, ou nos momentos também de silêncio, né? Muitas vezes eu vim aqui simplesmente para estar aqui, né? Andar aqui no meio das árvores, ali no campo, refletir, pensar. E aqui é um lugar onde eu me sentia tranquilo, onde eu me sentia em casa. É um lugar que traz paz, né? Nossa, muita paz. Aqui, mesmo na correria, quando dava problema, acabava a energia no meio da noite, desarmava o relógio lá, porque era muita criança, muita gente tomando banho ao mesmo tempo, tinha que correr, o poço parava de funcionar, acabava a água. Nossa, era uma correria doida, mas a gente estava feliz. Sim. Teve alguma experiência em específico que transformou a sua vida, sua fé? Sim, foi o primeiro curso que a gente fez aqui, pela escola de formação, é o curso de formação de discípulo, né, que a gente chamava de discipulado. E foram as melhores experiências de fé que eu tive, eu vivi aqui nesse lugar. Que bom. Quais sonhos futuros você tem para esse lugar? O que você acha mais que pode ainda acontecer aqui dentro? A gente gostaria que ele continuasse sendo usado, né, e bem usado para formação, para catequese, para viver essas experiências que a gente viveu, né, que outras pessoas vivam. Então, o maior desejo é que isso nunca se acabe, né? Que fique mais 25 anos, aí 100 anos, sei lá, se for preciso, né? Mas que ele continue sendo usado pela comunidade católica cristã aqui de Presidente Epitácio. Como foi, assim, durante tantos anos, o senhor vê tantas vidas sendo tocadas pelos momentos aqui dentro? A retribuição, é o pagamento de Deus, né? É assim que Deus paga a gente. Você ganhava dinheiro para ser o presidente, para cuidar daqui? Não. Mas eu ganhava algo muito mais valioso, né? A emoção de estar aqui, de ver as pessoas saírem daqui felizes, renovadas, convertidas, né? Muitos testemunhos de conversão, de gente que se encontrou na vida e que foi trazido para a comunidade. Hoje muitos são coordenadores, são líderes, são ministros, né? Viveram essa experiência aqui, mudaram a vida deles, não só a minha, mas todos que passaram por aqui levou algo e guarda para a vida inteira.
O senhor estava falando pra gente aqui um pouco antes da gente começar sobre as árvores que o senhor lembra que os padres plantaram. Você pode falar pra gente um pouco? Foi na fundação aqui, ó, que foi inaugurado, né? Depois tem a plaquinha lá, a gente vai lembrar a data direitinho lá. Essa árvore aqui mesmo, ó, isso aqui é um ipê, rosa, né? Ela foi plantada pelo padre Pedro Quattrini. No mesmo dia, o padre Atílio também plantou ali, pode ir lá? Plantou um ipê amarelo, não está com flor ainda, né? Ele é mais, também não sei não é qual a época dele, né? Mas ele, todo ano ele dá flores. Esse pé aqui, que hoje é, com essa altura enorme aqui, é uma plantinha desse tamanhozinho, uma plantinha, né? Foi plantada pelo padre Atílio. O dia em que nós fizemos a inauguração oficial aqui do Centro de Formação. Eles se foram, né, para Deus, mas Ainda continuam muitas lembranças. a lembrança e o trabalho deles continua Com certeza. nesse local aqui, né? Onde tem hoje essa capelinha com a imagem de Paulo, né? São Paulo. Nós colocamos debaixo dessa base aqui, a gente colocou uma caixinha, uma caixa do tempo, como é que vocês chamam? Cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Com mensagens, fotografias. E isso foi no dia 1º de maio do ano 2000. Ai, que legal. E está escrito ali em letrinhas pequenas, depois se vocês quiserem filmar e colocar, que o objetivo é que seja aberto no ano de 2050, daqui a 25 anos. Sim. Na época era 50, todo mundo falou, nossa, mas 50 anos, vai ter que esperar muito, né? Falei, não é pra gente, né? É para quem permanecer até lá. E já se passaram metade, então não é tanto tempo, né? Agora falta só 25. E tá ali. E ali, a ideia é que quando chegar no jubileu do ano 2050, né? As pessoas que estiverem participando e vivas até lá, né? Muitos eram crianças, né? No ano 2000, com certeza vão estar aí. E vão poder relembrar, né? Vai ser uma ótima lembrança também, poder ver tudo que vocês deixaram lá dentro, poder relembrar de tudo, como era no início, as mensagens. Muita gente deixou mensagem aí, já subiu pro céu já. Mas muita gente vai estar aqui ainda. Com certeza. E vai lembrar. Sim. A gente quer agradecer pelo senhor poder ter vindo hoje aqui e falar um pouco pra gente sobre as suas experiências, sobre como foi o início de tudo aqui, tudo que vivenciou. E a gente fica muito feliz por o senhor ter topado o nosso convite. Eu é que agradeço, né? A chance de voltar aqui e poder relembrar, ver essas lembranças aqui foi emocionante, foi maravilhoso. Obrigada. Tá bom? Um posterzinho pequeno, né? Que tem, é um quadrinho, né, padre? Um quadrinho assim, tamanho sulfite, assim, pequeno. E ele ampliou, né? E fez esses quadros aí. Não vou lembrar a data certa, estava procurando ali, não achei, mas está há bastante tempo aqui já. Muitos anos. Conta um pouquinho pra gente da história do que o senhor lembra, como foi o início daqui, como que era o salão antes de ele estar assim, como que era. A gente foi construindo aos poucos, né, conforme o dinheiro ia chegando, mas a gente não deixou de usar em nenhum momento. A gente começou a usar aqui, a partir do momento que estava com um piso de cimento feito, telhado, a gente já começou a usar, entramos dentro aqui. Fizemos muitos cursos aqui, até que foi possível fazer o piso, né, bonito, colocar o forro, porque em épocas do ano aqui faz muito calor, né? Sim. E aos poucos foram melhorando, mas a gente usava, a partir do momento que estava coberto, a gente já começou a usar aqui. Os banheiros foram sendo feitos também depois, aos poucos, né? Depois de um tempo a gente, com a vinda também dos acampamentos para cá, né? O padre Pedro construiu ali os vestiários, o sanitário grande, né? Para atender um número maior de crianças, né? Porque antes de ter isso daí, a gente improvisava tudo aqui. Os banheiros eram feitos de lona, era cercado de lona e não tinha chuveiro, era
uma mangueira de água fria e todo mundo tomava banho lá, a criançada lá, e todo mundo saía feliz da vida, não tinha problema nenhum. E assim, aos poucos foi fazendo, né? Até chegar nisso que a gente está vendo hoje aqui. O último lugar que foi feito foi a capela lá fora? Foi a última construção aqui foi a capela, né? Isso já bem mais recentemente, né? Sim. Mas não vejo assim carência em mais nada, né? Aqui eu acho que atende bem a comunidade, né? É um lugar completo, né? Talvez, se um dia pudesse ter uma capela maior, um local lá para celebrações, né? As missas aqui são improvisadas nesse salão, né? Todo encerramento de curso que tinha missa, a gente celebrava a missa aqui. Centenas de missas foram celebradas nesse salão. É um lugar abençoado também. Lugar com tanta história. Queria te perguntar uma coisa assim bem marcante em toda essa história aí. Bom, como eu já havia contado para ela desde o início aqui, né? Acho que a primeira lembrança forte que eu tenho daqui foi a celebração da primeira missa nesse local, quando não tinha nada aqui. A gente tinha um poço de água e só, perfurado. E nós fizemos uma procissão muito bonita. A comunidade, puxada à frente pelo Padre Atílio e o Padre Pedro, veio em procissão desde a matriz São Pedro a pé até aqui. Quando a Avenida Tibiriçá, a Avenida Ana Paula, aqui toda de terra ainda, né? E a gente andou todo esse trecho aí, veio uma procissão muito bonita. Viemos até aqui, e aqui bem embaixo da mangueira ali, a gente celebrou a primeira missa aqui nesse local. Foi abençoado o local também, né? Os padres abençoaram esse local. E um fato pitoresco interessante que eu me lembro é que durante a celebração da missa o Padre Pedro levou um grande susto. Uma manga caiu no ombro dele no meio da celebração. Não teve quem não achasse graça, né? O padre levou uma manga durante a missa. Legal. É só isso, só boas lembranças. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, de estar aqui com o Marcos, que representa todo o movimento, o movimento da nova evangelização. É a partir desse movimento que surgiu esse espaço de espiritualidade, de conhecimento, de aprofundamento, de fraternidade. Eu gostaria assim, de destacar exatamente isso, né? Quanta coisa em 25 anos que tem acontecido aí a partir disso. Foi se espalhando. Essa equipe não fechou simplesmente aqui. Essa equipe tem uma visão mais ampla. Foram até Santo André, né, para fazer um trabalho, né, de animação daquela comunidade. Então, o Marcos representa exatamente tudo isso, e se hoje existe comunidades animadas aí, né, é fruto dessa semente que foi lançada no decorrer de todo esse tempo. Vou citar uma frase, né, do saudoso Padre Atílio, né? Ele disse uma vez que ele queria ter ele usou uma figura, né, de linguagem, ele queria ter um bando assim de mustangues, né, evangelizadores, cavalos de raça, né? Mas como ele não tinha, ele contava com os burrinhos deles, que era nós. Mas assim, eu me lembro que eu falei, padre, mas quando o Mustang cansa, o burrinho continua andando, né? No ritmo dele, mas sim, ele achou graça nisso, aí a partir dele começou a chamar a gente só dos burrinhos dele. E a caminhada continua, né? Graças a Deus. Bom, estamos aqui com o Padre Enzo hoje, né? Fazendo essa memória, né? Da chácara, que faz 25 anos. E eu queria começar fazendo essa pergunta para o senhor, padre. O Padre Atílio foi o grande idealizador desse espaço, né? E tornando-se esse um local somático. Para os religiosos somáticos, qual é a importância espiritual e simbólica deste local? Exatamente, né? O Padre Atílio tinha uma visão muito ampla, né? Alguém que tinha uma espiritualidade, conhecimento, muito estudioso. Então viu a necessidade, né, que os membros da comunidade, da paróquia São Pedro inicialmente, e depois as outras paróquias, né, tivessem a oportunidade de se aprofundar, se encontrar,
se fortalecer na espiritualidade e no conhecimento. Quer dizer, para os somásicos isso é fundamental, né? Porque os somásicos, eles procuram sempre se atualizar, pois a missão deles é dentro de uma área pastoral, mas também social. Então é fundamental ter um lugar, ter um espaço para poder realizar exatamente essa dimensão, né? De conhecimento, de aprofundamento de espiritualidade. Sim. O Senhor está sempre presente aqui, seja nos retiros ou acampamentos. Qual é a sua sensação ao passar por aquele portão e ver tantas pessoas servindo e outras vivenciando experiências profundas? Então, é uma sensação muito boa, né? De você perceber pessoas batizadas, né? Que levam a sério a própria fé e se aprofundam na fé, participando de encontro. Isso não tem idade, né? Desde criança, né? Jovem, adulto. É um espaço que é aberto para todos, indistintamente, né? E a gente vê esse revezamento de encontros variados é muito bom, né? Tem que continuar, né? Esse é um dos objetivos que o Padre Atílio e a equipe inicial, né, pretendia realizar. Sim. Qual foi a sua primeira impressão ao visitar a chácara pela primeira vez? A ideia assim que me veio na cabeça é muita ousadia, né? Ousadia pela criatividade em ter uma chácara no meio de tantas chácaras que tem por aí, mas também próximo da cidade, né? Da população, de fácil acesso. É um lugar bom, né? De se retirar, de fazer encontros mais variados, mas também de fácil acesso, né? Mas sentir assim a presença, né, de Deus aqui nesse lugar sempre, todas as vezes que eu venho. Mas, sobretudo, eu diria que acho que não tem ninguém que nem o padre que experimenta algo diferente, né? Quando atende uma pessoa aqui nesse banco ou nas cadeiras, debaixo de uma árvore, atender, né, as pessoas que se sentem tocadas pela graça de Deus. Sim. Aí, continuando, durante a sua vinda, durante a construção ou após a finalização, como que foi a sua experiência, padre? Eu não acompanhei a construção, né? Pois quando eu estava presente aqui em 2 momentos anteriores, eu trabalhava mais no espaço criança, então não tinha muito envolvimento com essa parte de projetos e tal. Agora, tive a oportunidade, sim, de participar de alguns momentos, né? A sensação foi muito boa, porque a gente vê que aqui na Epitácio, na Diocese de Presidente Prudente, os leigos participam ativamente, né? São muito dedicados e muito criativos, né? Muito criativos. Isso é muito bom de se ver, né? Ninguém fica parado. As coisas vão acontecendo com criatividade, se deixando levar, né, pelo Espírito de Deus e colocando a fruto, né, os próprios talentos, né, os talentos que Deus concedeu a cada um. Padre, como o senhor gostaria que esse local estivesse aqui daqui a 25 anos? A única coisa que eu ainda penso que tem que acontecer é uma cobertura próximo da capela, aonde que possa se fazer alguma celebração, né? Independentemente do tempo, né? Então, eu acredito que já foram feitas algumas celebrações, mas se tiver uma cobertura, é muito bom. Pode ser até uma coisa rústica, né? Mas com certeza, né, vai ser muito bom isso, né? E o que eu desejo peço a Deus que continue lideranças, né? Apoiando, né, esse espaço tão sagrado, né, tão importante, que durante 25 anos, né, viu tanto crescimento nas pessoas, né, até conversões, né, que aconteceram. E
Paulo Apóstolo é o grande sinal, né? Nome bem escolhido pelo Padre Tílio, pela equipe inicial. Paulo Apóstolo é exatamente esse sinal, né, de que é possível uma mudança. Ele que era o perseguidor maior dos cristãos no início, depois se converte a caminho de Damasco. Então que os leigos, os sacerdotes consagrados possam continuar essa missão. É isso que eu sonho, né? Eu acredito que isso vai acontecer, com certeza. O senhor tem mais alguma coisa para acrescentar? Algum comentário, alguma lembrança que veio? Sim, vem muita lembrança, né? Muita lembrança, especialmente de conversas, né? Com pessoas, com criança, com adulto. E eu gostaria assim, de destacar que é preciso cada vez mais se aprimorar no conhecimento e no apoio. Hoje existe crianças, né, depressivas. Já pensou? A gente nunca pensou nisso, né, no passado. Hoje, depois de 25 anos, a gente se depara com situações desse tipo. Então, vamos seguindo adiante, né, e cumprindo essa missão tão importante, né? Sim. Então, queria agradecer a presença do Padre Enzo aqui, que, como ele disse, estava aqui desde a da época da construção, junto com o Padre Atílio, o Padre Pedro. E agradecer a presença do Padre Enzo, que pode compartilhar essas experiências, essas memórias, né, com a gente, que muitas vezes a gente não estava aqui, né? Acho que eu não estava, a Mica era pequenininha, e é muito interessante descobrir essas coisas. Eu que agradeço, né, e abençoo a todos. Que Deus abençoe a vocês, jovens, né, que estão fazendo essa reportagem, né, que a juventude continue sendo, né, esse sinal, né, de compromisso no meio da comunidade. O mundo a partir de mim.